O verdadeiro poder raramente faz barulho. Ele não precisa levantar a voz, não precisa se justificar, não precisa provar nada, porque já está no controle. Enquanto o mundo grita para ser ouvido, os que realmente influenciam permanecem em silêncio, observando. E é justamente por isso que dominam. Pense nisso. Por que os reis raramente falavam em público? Por que os generais vitoriosos não davam discursos inflamados? E por que as pessoas mais sábias parecem sempre falar menos do que sabem? Talvez porque entenderam algo que a maioria ainda não percebeu. Quem controla o silêncio controla o ritmo do mundo. Antes de continuar, aproveita esse momento de pausa. Curte o vídeo, se inscreve e comenta o que o silêncio significa para você. Isso ajuda o canal a crescer e, principalmente, a espalhar esse tipo de reflexão num tempo onde todos falam, mas poucos realmente escutam. Vivemos em uma era de ruído permanente. Todos têm uma opinião, todos querem atenção. Mas quanto mais as vozes se multiplicam, mais raro se torna o poder da presença silenciosa. É como se o silêncio fosse um luxo reservado apenas a quem domina o próprio tempo e não precisa disputar espaço com o caos. Pense nas figuras que marcaram a história. De Buda a Leonardo da Vinci, de Musashi a Mandela. Nenhum deles era conhecido por falar demais. O que os tornava imponentes não era a quantidade de palavras, mas a clareza que emanava quando decidiam usá-las. O silêncio é o território de quem não está desesperado por provar nada. E é aí que mora o paradoxo. A sociedade confunde silêncio com fraqueza, mas o silêncio verdadeiro é a forma mais sutil de força. Ele é o intervalo entre o impulso e a decisão, entre a confusão e a estratégia. É nele que a mente se organiza, que o corpo se estabiliza e que a percepção se aguça. A neurociência confirma. Momentos de silêncio ativam áreas do cérebro ligadas à introspecção e à tomada de decisão. Em outras palavras, enquanto os outros se perdem tentando vencer pelo ruído, o silencioso vence pela clareza. Imagine dois guerreiros antes de um duelo. Um grita, mostra a espada, tenta intimidar. O outro apenas observa, imóvel, respirando devagar. Quem você acha que realmente tem o controle? O mesmo acontece na vida cotidiana, nas discussões, nas redes sociais, nas reuniões. O barulhento quer provar poder, o silencioso já o tem. Dominar o silêncio é mais do que uma técnica, é uma forma de presença. Quando você cala, o outro se revela. Quando você observa, o mundo se explica. E quando você decide falar, cada palavra pesa como se fosse uma sentença. No fundo, a grande questão não é como falar melhor, mas quando o silêncio fala por você. E talvez a pergunta que vale a carregar agora seja esta: se o silêncio é poder, o que o seu diz sobre você? Você já percebeu como a maioria das pessoas não escuta para entender, mas apenas para responder? O mundo se tornou um grande debate onde todos querem falar ao mesmo tempo, e quase ninguém realmente ouve. É por isso que o silêncio se tornou uma habilidade rara e poderosa. Ele não é passividade, é atenção concentrada. É o espaço onde o outro se revela e onde a verdade, muitas vezes, se entrega sozinha. A arte de calar não tem nada a ver com se esconder. Ela é o domínio sobre o próprio impulso de preencher o vazio com palavras. O ser humano moderno teme o silêncio porque ele o obriga a confrontar a si mesmo. Quando as vozes externas cessam, restam apenas os pensamentos internos, e nem todos estão prontos para ouvi-los. Mas é nesse território de desconforto que nasce a lucidez. Os antigos filósofos sabiam disso. Heráclito dizia que quem não sabe calar não sabe ouvir, e os monges zen consideravam o silêncio uma forma de meditação ativa. Eles acreditavam que a verdadeira escuta não é feita com os ouvidos, mas com a mente quieta. O samurai Musashi, antes de cada duelo, mergulhava nesse tipo de silêncio absoluto. Não era superstição, era estratégia. Ao silenciar o barulho interno, ele conseguia perceber cada microgesto do inimigo, cada respiração, cada hesitação. E quando agia, não errava.
A ciência moderna chama esse estado de atenção plena. Pesquisas em neurociência mostram que períodos curtos de silêncio reorganizam o sistema nervoso, reduzem o cortisol e ampliam a capacidade de foco. 2 minutos de quietude podem fazer o cérebro funcionar de forma mais eficiente do que 10 ouvindo música relaxante. O silêncio é um recarregador biológico e, ao mesmo tempo, um radar psicológico. Mas há um segundo segredo nessa arte: o poder de ouvir o que não foi dito. Quando você se cala e observa, começa a captar nuances que antes passavam despercebidas. O olhar que evita contato, o tom de voz que falha, o gesto que denuncia nervosismo. O silêncio te coloca num plano mais alto de percepção. É como enxergar o mapa inteiro enquanto os outros ainda discutem uma única estrada. Num diálogo, o silêncio é a pausa que obriga o outro a continuar. O desconforto o faz preencher o vazio, e nesse preenchimento ele revela o que realmente pensa. É por isso que grandes negociadores usam o silêncio como tática. Depois de uma proposta, ficam imóveis esperando. O silêncio pesa, pressiona, extrai verdades. Você já testou isso? Já tentou ouvir alguém até o fim sem interromper, sem corrigir, sem buscar a próxima fala? É desconfortável, mas transformador. O silêncio abre um campo de empatia onde a mente do outro se desnuda. E nesse momento você percebe algo fascinante. Quem ouve mais, entende mais. E quem entende mais, decide melhor. No fim das contas, calar e ouvir são duas faces do mesmo poder. O silêncio que reprime é fraqueza, mas o silêncio que compreende é domínio. Ele não busca fugir do mundo, mas compreendê-lo em profundidade. E quando você domina essa escuta silenciosa, algo muda de forma irreversível, porque você começa a perceber o que sempre esteve ali, mas ninguém notava. Talvez o poder do silêncio não esteja em dizer menos, mas em perceber mais. Afinal, quem realmente escuta o mundo começa a enxergar o invisível. Observar parece algo simples, mas quase ninguém faz de verdade. A maioria das pessoas olha apenas para confirmar o que já acredita. Elas não enxergam, projetam. Julgam antes de entender, rotulam antes de sentir. E é por isso que perdem o poder que existe na observação pura, aquela que não tenta controlar o que vê, apenas testemunha. O verdadeiro observador é como um espelho, reflete o mundo sem distorcê-lo. Ele não reage, apenas capta, e nesse estado de atenção silenciosa, começa a perceber padrões invisíveis. Já notou como as pessoas revelam mais do que imaginam nos pequenos gestos? Um toque rápido no rosto antes de mentir, um olhar que foge quando teme ser descoberto, um silêncio súbito quando a verdade se aproxima. Observar sem julgar é uma forma de poder, porque te liberta da reatividade. Quando você não está ocupado em criticar, está livre para entender. E entender é o primeiro passo para agir com precisão. Os grandes estrategistas sabiam disso, de Sun Tzu a Musashi. Eles olhavam o inimigo, mas também olhavam a si mesmos. A observação externa sem autoconhecimento vira arrogância. A interna sem percepção vira cegueira. O equilíbrio entre as duas é o que cria o domínio real. Na filosofia estoica, há um conceito chamado prosoche, que significa atenção vigilante. É o hábito de observar o que acontece dentro e fora de você sem se identificar com nenhuma emoção. Quando alguém te irrita, em vez de reagir, você observa a irritação. Quando o medo surge, você observa o medo. É como se uma parte sua permanecesse imóvel, vendo tudo de fora. E nesse instante, o mundo perde o poder de te desequilibrar. Psicólogos modernos descrevem esse mesmo fenômeno como metaconsciência, a capacidade de observar seus próprios pensamentos enquanto eles acontecem. Quem desenvolve isso se torna mais criativo, menos impulsivo e mais difícil de manipular. Porque quando você enxerga as engrenagens internas, ninguém mais pode girá-las por você. Mas há um detalhe que poucos percebem. Observar sem julgar não significa ser neutro ou frio. Significa estar inteiro,
sem o filtro do ego. Quando você se permite observar o outro com curiosidade genuína, algo muda na relação. O julgamento fecha, a observação abre. O julgamento afasta, a atenção aproxima. Você já experimentou ouvir alguém apenas para entender, sem tentar estar certo? Ou observar uma situação difícil, como quem estuda o comportamento das ondas, sem tentar pará-las? Esse é o ponto onde a calma se torna sabedoria. A observação é o primeiro passo da transformação. Porque aquilo que é visto com clareza começa aos poucos a se reorganizar. E é por isso que o silêncio e a atenção caminham juntos, porque só quem se cala por dentro consegue realmente enxergar por fora. No final, o mundo é um espelho. Ele devolve exatamente o nível de consciência com que você o observa. E talvez o verdadeiro domínio comece quando você percebe que o que precisa mudar nunca esteve lá fora. Vivemos em uma cultura que glorifica a reação. Espera-se que você tenha uma resposta imediata, uma opinião pronta, uma emoção visível. Quem se cala é visto como frio. Quem espera é acusado de covardia. Mas o verdadeiro domínio começa justamente ali, na pausa entre o impulso e a ação. A contenção é o poder de sentir tudo e, ainda assim, escolher o momento certo de agir. Pense em uma represa. A água não é fraca porque está contida. Pelo contrário, ela acumula energia até o instante preciso em que é liberada, movendo turbinas e gerando força. Assim é a mente de quem domina a si mesmo. A raiva, o medo, o desejo, todos existem, mas são canalizados. Nenhum deles decide sozinho. Controlar não é reprimir, é observar e redirecionar. É dizer a si mesmo, eu posso reagir agora, mas escolho não fazer isso ainda. Essa pausa quase invisível muda destinos inteiros. Os antigos chamavam isso de ataraxia, serenidade diante do caos. Os samurais viam nessa postura o coração do verdadeiro guerreiro. O inimigo tenta provocar, o medo tenta invadir, o ego quer provar algo. Mas o mestre apenas respira, e nesse simples gesto vence antes mesmo de lutar. Porque quem mantém a calma diante da provocação já mostrou quem está no controle. A psicologia moderna chama esse intervalo de resposta consciente. Entre o estímulo e a reação há um espaço, e nesse espaço mora a liberdade. A maioria vive no modo automático, escrava dos gatilhos. Alguém te critica, você revida. Alguém te ignora, você se irrita. Alguém te desafia, você tenta vencer. Mas quando aprende a conter, você transforma o instinto em escolha. E toda escolha consciente é um ato de poder. Experimente perceber quando suas emoções começam a te dominar. A respiração acelera, o corpo aquece, o pensamento dispara. É o aviso de que a represa está enchendo. Nesse momento, a melhor estratégia não é gritar, é respirar. É observar o que está nascendo dentro de você sem se deixar arrastar. Quando o olhar se mantém estável enquanto o mundo tenta te empurrar, nasce um tipo de presença magnética, a autoridade silenciosa. Curiosamente, as pessoas que mais respeitamos são aquelas que não precisam reagir o tempo todo. Um líder que fala pouco, um professor que observa antes de responder, alguém que suporta o desconforto sem explodir. Essa calma atrai, porque revela segurança interior. A contenção é a fronteira entre o humano comum e o sábio. Ela não é apatia, é domínio. É a força que te permite atravessar a tempestade sem se tornar parte dela. Talvez o verdadeiro poder não esteja em vencer discussões, mas em não precisar vencê-las. Não porque você desistiu, mas porque percebeu que o controle mais valioso é o que se exerce sobre si mesmo. E quando você entende isso, descobre algo inquietante. Quanto mais silencioso você se torna por dentro, mais barulho o mundo faz tentando te tirar desse estado. A pergunta é, quem vence o barulho ou quem permanece inteiro dentro dele? Existe um ponto em que o silêncio vai além do autocontrole. Ele se transforma em algo mais profundo, o vazio. Mas não o vazio da ausência ou da perda,
e sim o vazio da clareza total, do desapego, do espaço interno onde nada te prende. Musashi chamava isso de Ku, o vazio do guerreiro. Não é sobre estar oco, é sobre estar livre de forma fixa. Quando você é o vazio, ninguém consegue prever seus movimentos porque você não é guiado por raiva, nem por medo, nem por desejo. Você é flexível, adaptável, impenetrável. O vazio é o estado mental de quem não precisa ser nada para poder ser tudo. Ele não reage, responde, não corre, se move com precisão. Imagine a água, não tem forma, mas vence todas as formas. Derrama-se no copo e vira copo. No rio, vira corrente. Na pedra, vira erosão. É paciente, mas invencível. Assim, é o espírito de quem domina o vazio. O vazio é o oposto da ansiedade moderna, dessa ânsia por preencher cada minuto com algo. A necessidade de provar, de mostrar, de responder. E é por isso que tão poucos o compreendem. O vazio exige confiança. Ele te desafia a não preencher o silêncio com palavras, a não tapar o espaço com distrações, a simplesmente estar. Na psicologia, há um conceito semelhante, flow, o estado em que o ego desaparece e a ação se torna natural. É quando você não pensa em agir, você apenas age, sem esforço, sem ruído interno. É o mesmo princípio que Musashi descrevia no combate. Quando o guerreiro deixa de lutar contra o oponente e passa a fluir com ele, ele já venceu. No mundo moderno, o vazio se manifesta de outras formas. É o profissional que consegue pausar antes de tomar decisões. É o artista que não força a inspiração, mas permite que ela venha. É o atleta que, ao invés de tentar controlar cada movimento, confia no corpo treinado. Todos esses estados têm algo em comum: a ausência de interferência do ego. Mas o vazio não é fácil de alcançar porque vivemos cheios de opiniões, notificações, obrigações, barulho mental. Cheios de eu preciso, eu quero, eu devo. O vazio começa quando você questiona essa necessidade constante de preencher o espaço. Por que temos tanto medo do silêncio? Talvez porque nele não há distração, há apenas o reflexo do que realmente somos. E é nesse espelho silencioso que percebemos o que chamamos de controle, muitas vezes, é apenas resistência. O verdadeiro controle surge quando você solta. O vazio é a síntese da estratégia e da espiritualidade. Ele é a calma do guerreiro e a paz do sábio. É o espaço onde nada te domina, nem o mundo, nem suas emoções, nem suas certezas. E talvez o poder mais perigoso de todos seja justamente esse: o poder de não reagir, de não se definir, de permanecer imprevisível. Porque quem é vazio é impossível de capturar. E é aí que nasce a liberdade. Não quando você vence o mundo, mas quando o mundo já não tem mais onde te prender. O silêncio não é apenas um gesto filosófico, é também uma forma de inteligência. Quando você aprende a silenciar o barulho dentro de si, começa a perceber o que realmente sente e não apenas o que reage. Essa é a base da inteligência emocional, a capacidade de reconhecer, compreender e dirigir as próprias emoções sem ser escravo delas. A neurociência já provou que o silêncio reorganiza o cérebro. Durante pausas prolongadas, o sistema nervoso entra em modo de reparo. O córtex pré-frontal, responsável por decisões e autocontrole, volta a assumir o comando. É por isso que, em momentos de raiva ou estresse, a simples decisão de calar e respirar muda completamente o desfecho. O silêncio reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e devolve o equilíbrio químico do corpo. Em outras palavras, quando você cala, o corpo pensa melhor. Mas o silêncio não é apenas um calmante, é um espelho. Ele revela o que o ruído escondia. Quando você se cala, percebe que boa parte das suas reações não são suas, são padrões herdados, da família, da cultura, do medo de rejeição. O silêncio é o espaço onde você começa a distinguir o que é genuíno do que é condicionado. É por isso que pessoas silenciosas parecem mais seguras, não porque sabem tudo, mas porque não precisam fingir saber. A psicologia social confirma:
Indivíduos que falam menos de forma intencional são vistos como mais confiantes e competentes. Isso acontece porque o silêncio transmite domínio. Ele sugere que você está confortável o bastante para não precisar provar nada. E isso em qualquer contexto. Reuniões, relacionamentos, debates, impõe respeito instantâneo. Há um ditado chinês que diz: o silêncio é o som da sabedoria. E há verdade nisso. Porque enquanto a mente comum busca vencer pelo argumento, a mente silenciosa vence pela presença. O silêncio te torna mais perceptivo. Você nota o que os outros ignoram, sente o que não foi dito, lê o ar entre as palavras. Ele transforma a comunicação em arte. Mas essa inteligência exige prática. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, experimente fazer o contrário do que o impulso pede. Em vez de se defender, observe. Em vez de falar, respire. Veja o que o silêncio faz com o outro e principalmente o que ele revela sobre você. Você vai perceber algo curioso. A calma não é fraqueza, é provocação sutil. O mundo não sabe lidar com quem não reage. O agressivo perde força, o manipulador se expõe, o ansioso se desnorteia. Porque o silêncio quebra o ritmo do jogo. Ele força o outro a se ver no espelho da própria inquietação. Dominar o silêncio é, portanto, dominar o tempo. É transformar segundos em vantagem, caos em clareza, tensão em controle. É transformar emoção em estratégia. E talvez seja isso que diferencia o sábio do impulsivo, o líder do falador, o calmo do arrogante. O primeiro ouve o que o segundo não consegue suportar ouvir, o som do próprio silêncio. Nada revela mais sobre uma pessoa do que a forma como ela lida com o silêncio entre duas frases. O desconforto com a pausa denuncia o medo de ser esquecido. A pressa em preencher o vazio mostra a insegurança de não ser suficiente. O silêncio, em qualquer relação, amorosa, familiar, profissional, é um espelho emocional. Ele mostra o quanto você está em paz com a própria presença e o quanto ainda depende da aprovação do outro. Nas relações humanas, o silêncio é uma linguagem, e muitas vezes é a mais sincera de todas. Um olhar sustentado, uma respiração lenta, uma ausência de resposta no momento certo, tudo isso comunica mais do que longos discursos. É como se o silêncio dissesse: eu não preciso te convencer, eu apenas sei o que sinto. Em um mundo que confunde barulho com verdade, essa postura se torna magnética, porque quem domina o próprio silêncio passa confiança, enquanto quem fala demais parece implorar por credibilidade. Pense nas discussões. Quantas vezes você se arrependeu de ter dito algo que não precisava ser dito? Quantas vezes a raiva te fez perder uma batalha que o silêncio teria vencido? O silêncio não é ausência de voz, é presença de autocontrole. Ele protege o que é essencial e preserva o que ainda não precisa ser exposto. Grandes líderes e negociadores sabem disso. Quanto mais emocional o ambiente, mais valiosa é a pausa. Ela muda a energia da sala. Em relacionamentos, o mesmo se aplica. O silêncio, usado com consciência, é a pausa que evita feridas. É o momento em que o amor fala mais alto do que o orgulho. Mas há uma linha tênue. O silêncio pode curar ou destruir, dependendo da intenção. O silêncio que acolhe é maturidade. O silêncio que pune é violência emocional. Saber a diferença é o que separa a contenção da manipulação. O silêncio maduro nasce do respeito, o respeito pelo outro e, principalmente, pelo que você sente. Ele permite que as emoções assentem antes que se transformem em palavras que não voltam. É o que dá espaço para que o diálogo volte limpo, sem veneno, sem ego. Muitos casais, amigos e colegas se perdem porque confundem falar com resolver. Mas falar sem consciência é como jogar lenha no fogo. Às vezes, o que o momento precisa não é de mais argumentos, mas de uma pausa que devolva o equilíbrio. E o mais interessante é que quando você aprende a sustentar o silêncio, algo muda à sua volta. As pessoas começam a te ouvir com mais atenção. Sua presença se torna mais densa, mais marcante. Você não precisa se impor, basta estar.
porque o respeito nasce naturalmente quando a energia de alguém transmite calma. Talvez o silêncio seja o maior teste de qualquer relação. Se duas pessoas conseguem compartilhá-lo sem desconforto, é sinal de que existe verdade entre elas. E quando o silêncio deixa de ser ameaça e se torna abrigo, é ali que o vínculo se fortalece. Porque quem suporta o silêncio junto, suporta a vida inteira. Em uma era em que tudo é imediato, o silêncio se tornou subversivo. Enquanto todos correm para responder, postar, reagir, quem pausa parece vir de outro tempo. E é justamente por isso que se destaca. O silêncio é o novo luxo, um recurso raro num mundo que transformou a atenção em moeda. Mas além de raro, ele é estratégico. Saber quando calar é dominar o ritmo do jogo moderno. Veja como funcionam as redes sociais. O algoritmo premia quem fala muito, mas a relevância verdadeira pertence a quem fala com propósito. O mesmo vale para a vida real. Em reuniões, nas negociações, nos debates, quem fala primeiro se expõe, quem fala demais se esgota, e quem espera compreende. O silêncio é uma forma de assimetria. Ele te coloca em vantagem porque desloca o foco. Enquanto o outro revela suas intenções, você coleta informações. Enquanto o ambiente se perde em urgência, você ganha perspectiva. Grandes estrategistas contemporâneos aplicam esse princípio. Um CEO que escuta antes de decidir. Um diplomata que deixa o silêncio preencher a sala antes de responder. Um criador que se retira das redes para pensar. Em um mundo obcecado por visibilidade, o invisível se torna poderoso. O vazio, esse estado de não precisar reagir, é a antítese da pressa. Ele te permite agir no tempo certo, não no tempo do outro. Musashi dizia que, em combate, o momento decisivo não é o do ataque, mas o do intervalo, o espaço entre dois movimentos. É ali que o guerreiro percebe o erro do adversário. Na vida moderna, o mesmo se aplica. As oportunidades mais valiosas aparecem nas brechas. Na pausa antes do sim, no silêncio depois do não, no olhar antes da decisão. Mas há outro nível de estratégia, o do desapego. O vazio te torna imprevisível, porque você não depende do resultado. E quem não depende, age com liberdade. O profissional que não teme perder, o artista que cria sem obsessão por aprovação, o pensador que fala quando tem o que dizer, todos operam a partir do vazio. É a serenidade que confunde o mundo apressado. O vazio também é uma defesa contra o excesso de estímulos. O silêncio digital, a pausa antes de responder uma mensagem, o desligar consciente, tudo isso é tática. Não para fugir, mas para recuperar o domínio da própria atenção. Porque quem controla a atenção, controla o próprio destino. Imagine como seria sua vida se cada resposta fosse precedida por 2 segundos de silêncio. Quantas discussões deixariam de acontecer? Quantas decisões seriam mais acertadas? Quantos arrependimentos simplesmente não existiriam? O silêncio é o filtro da sabedoria. O intervalo onde o impulso se transforma em clareza. No fim, o vazio não é sobre ausência, mas sobre escolha. É o poder de decidir o que merece sua energia e o que deve simplesmente passar. E talvez nesse mundo barulhento, o maior ato de rebeldia seja esse: continuar calmo quando todos perdem o controle. O silêncio não é um dom reservado a monges, nem o vazio é um privilégio dos mestres. São estados que se treinam, como músculos que crescem com o uso. A diferença é que, enquanto todos buscam mais informação, mais estímulo, mais velocidade, o treino do silêncio é o oposto. Ele exige desapego, atenção e constância. O primeiro passo é simples, mas profundo: criar pausas conscientes. No meio de uma conversa, antes de responder uma mensagem, ou mesmo ao acordar, pratique o intervalo. Respire. Observe o que sente. Essa fração de segundos interrompe o modo automático e te devolve o comando da mente. Aos poucos, esse espaço entre o impulso e a ação começa a se expandir, e nele nasce o verdadeiro autocontrole. Comece pequeno. Dia 1. Observe seus próprios ruídos.
Quais momentos te tiram do centro? Dia 2. Pratique 2 minutos de silêncio total. Dia 3. Escute alguém até o fim sem interromper. Dia 4. Quando a raiva vier, respire 3 vezes antes de responder. Dia 5. Fique um dia sem música, podcasts ou redes. Apenas ouça o ambiente. Dia 6. Escreva o que aprendeu com o silêncio. Dia 7. Descubra o que permanece quando todas as vozes externas desaparecem. Esse treino parece simples, mas muda tudo. Porque ele te obriga a se observar, e a autoobservação é a base da liberdade. É nela que você começa a perceber o quanto vivia reagindo ao medo, à opinião alheia, à necessidade de aprovação. O silêncio é o detox da alma. Ele limpa o excesso de estímulos e devolve a nitidez. A ciência confirma o que os mestres sempre souberam. Estudos mostram que o simples ato de permanecer em silêncio por alguns minutos ao dia altera a atividade do cérebro, melhorando foco, criatividade e memória. Em outras palavras, o silêncio não é apenas espiritual, é eficiência mental. Você produz mais, decide melhor, sente com mais clareza. Com o tempo, o silêncio se torna parte de quem você é. Ele deixa de ser uma técnica e vira um reflexo. Você começa a perceber as intenções escondidas nas palavras alheias, sente quando uma situação não é boa para você e aprende a esperar o momento certo de agir. O silêncio transforma pressa em precisão, ansiedade em presença. Ele não te faz lento, te faz certeiro. Mas há algo mais sutil. O vazio não te afasta do mundo, ele te devolve a ele com outro olhar. Você passa a agir não por impulso, mas por propósito. Falar deixa de ser uma necessidade e passa a ser uma escolha. E, paradoxalmente, é nesse momento que sua voz se torna mais forte. No fim, o silêncio não é o fim da conversa, é o início da compreensão. E o vazio é o espaço onde você volta a se encontrar. O verdadeiro poder nunca anuncia a vitória, ele apenas acontece. O mundo continua barulhento, acelerado, competitivo e, ainda assim, o indivíduo que domina o silêncio permanece imóvel no centro da tempestade. Ele observa o caos girar, mas não gira com ele. Essa é a vitória invisível. Conquistar o domínio interno quando todos ainda lutam por controle externo. Dominar o silêncio e o vazio é aprender a mover-se sem ruído, agir sem pressa e vencer sem precisar provar. É o oposto da lógica moderna, que mede valor por visibilidade. A presença silenciosa, no entanto, é mais poderosa do que qualquer discurso. Ela não precisa ser notada, apenas sentida. É o tipo de força que muda o ambiente sem levantar a voz. Os antigos sabiam que há mais poder em quem observa do que em quem reage. O estoico, o samurai, o monge, o estrategista, todos descobriram a mesma verdade sob formas diferentes. Quem controla a si mesmo, governa o mundo. O silêncio, nesse sentido, é mais do que uma atitude. É uma fronteira espiritual. É o ponto em que o ego se cala e a consciência desperta. É onde você deixa de tentar vencer o outro e começa a superar a si mesmo. Quando a mente se torna silenciosa, o tempo muda. As decisões se tornam mais nítidas, as emoções mais estáveis, as relações mais autênticas. Você deixa de ser refém das reações alheias e passa a agir a partir da clareza. É um poder que não precisa de aplauso, basta existir. Há uma passagem em que Musashi descreve a vitória perfeita: vencer sem empunhar a espada. Ele não falava de covardia, mas de domínio. Quando a força interior é tamanha que o conflito se dissolve antes mesmo de começar, porque o oponente sente que nada pode abalar aquele que já está em paz. Esse é o ápice da estratégia e da sabedoria, quando o poder se torna silêncio e o silêncio se torna poder. No mundo atual, talvez a coragem não esteja em gritar mais alto, mas em manter-se sereno quando tudo tenta te arrancar do centro. A cada dia, somos provocados a reagir, a defender, a provar, a competir. Mas o silêncio é o lembrete de que nada disso é necessário. A vitória está em não se deixar capturar.
A verdadeira força não é a que conquista terras ou vence discussões. É a que vence o próprio ego. É o poder que não se desgasta porque não depende de reconhecimento. O poder que não precisa ser visto para existir. E talvez, no fim de tudo, o segredo da serenidade seja este: perceber que o barulho do mundo nunca foi o inimigo. O inimigo sempre foi o eco interno que respondia a ele. Quando esse eco cessa, sobra apenas o essencial, a presença pura. E quem encontra esse estado não precisa mais provar que venceu, porque o silêncio já fala por si.